E cá estamos nós mais uma vez para mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, este projeto que se propõe a contar uma boa parte da história do rock feito em Porto Alegre de 1995 a 2015. Eu sou o Lele Bortolassi, aqui ao meu lado, Carol Govari. Oi, Carol. Oi, Carol. Oi, Carol. Tudo bem? E aí, Lele, tudo bom? Tudo certo? E aí, pessoal, tudo certo? Todo mundo bem em casa? Todo mundo curtindo nossa segunda temporada? Segunda temporada. Né? Achavam que a gente não ia. E será que a impressão minha ou o nosso convidado já está sendo mostrado? Porque... isso aqui tá me deixando confusa. O que tá acontecendo? É que eu sou grande demais pra esconder. A surpresa dura pouco aqui. Mas antes da gente apresentar oficialmente o nosso convidado, é importante a gente lembrar que o Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo tem os seus apoiadores, os seus patrocinadores, e a gente faz questão de citá-los aqui. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse episódio, porque isso aqui é para a eternidade, né? Mas algum campeonato de futebol legal deve estar rolando e você pode fazer a sua fezinha na KTO.com. Os principais campeonatos do mundo estão lá. A gente tem aqui como apoiadores a Dado Beer, que nos fornece uma cervejinha pra gente soltar a palavra aqui no caso dos que bebem, né? Nem todos que vêm aqui bebem, né? A gente bebe. Nosso convidado hoje, por exemplo, não bebe, né? Nós temos a Montecchio Pizzaria, que nos alimenta antes das gravações aqui. Muito bem, né? E bota, alimenta bem nisso, né, Carlinhos? Alimenta tri bem. Aí eu compenso toda a cerveja que não tomo. É bom demais. Nós temos a Amora Imagem, que faz toda a captação das imagens aqui do nosso making off, nossos bastidores que vão para as redes sociais, né? Temos também a Produto Oficial. Isso né? aí. Produto Oficial, que é a loja oficial das camisetas das bandas do rock gaúcho, que distribui brindes no nosso Instagram. Né? Volta e meia lá, pessoal, a gente tá fazendo sorteios, então entrem lá, sigam EQSSADN. Isso, que são as iniciais de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, que foi a forma mais fácil que a gente achou de fazer uma conta no Instagram. Exato. Né? Boné, CD, camiseta, DVD, tudo a gente acaba sorteando do lado, pessoal. Lembrando que, além do YouTube, se você está nos vendo, você pode também estar nos vendo agora no Music Box Brasil. Sim, estamos aqui no Music Box Brasil. E se você está apenas nos ouvindo, né, você está numa plataforma digital. Então, se você quiser ver as imagens, você pode nos procurar no YouTube ou, como eu disse, no Music Box Brasil. Feitas as devidas citações e apresentações, pelo menos aqui dos âncoras da mesa. Tá muito bem. Também, né? Não tem nem roteirinho escrito. Não, aqui, a gente tava comentando, a gente até comentou antes, até gaguejei aqui, porque eu fiquei emocionada. Nos primeiros episódios que a gente estiver assistindo aí, eventualmente começou agora, vai ver... A gente tinha um roteiro, eu sentava aqui muito séria. Sim. Olha só, a gente vai fazer isso. Você tava muito nervosa nos primeiros episódios. Eu tava muito nervosa. Eu queria voltar pro útero da minha mãe, né? Inclusive. Só que depois a Dado começou a apoiar a gente, a Dado Bira apoiou a gente, tudo melhorou. Solta a musculatura, solta a palavra. Então, eu não precisei nem escrever roteiro, mas tá aqui com o meu papelzinho aqui. Agora nós vamos falar isso, vamos falar aquilo. Agora... o negócio é tipo o Bife Simples, que é um dos projetos do nosso convidado de hoje. Exatamente. Quem é o nosso convidado de hoje? Estamos trazendo aqui um cara hoje que ícone do nosso rock gaúcho. Ícone, todo mundo olha pra ele, sabe quem ele é. Mas ele foge um pouquinho do propósito, por exemplo, da primeira temporada, que a gente trouxe aqui caras que trabalhavam, bandas que fizeram parte da Olelê no seu primeiro ciclo, aquele ciclo final dos anos 90, início dos anos 2000. Aliás, se você não viu esses episódios, eu sugiro que você aperte no pause agora e volte lá. Ou também não. Deixa aqui e depois volta. Enfim, vamos largar isso aí também. Saco saiu, já falei isso nos outros episódios. Tá tentando ensinar o pessoal a assistir, né? Então assim, quem está aqui hoje... Carlinhos Carneiro da Videobaldi. E aí, Carlinhos, aê! Live. O cara que a gente falou desde o início, né? Desde o início, quando a gente começou. Inclusive, eu fiz uma performance de dança. Verdade, no evento de lançamento. Tu esteve aqui, verdade. Eu tive aqui isso mais no meu lado coreógrafo, né? Que é um lado importante, né, Carlinhos? Claro, porque as pessoas, eu sempre... As pessoas que te veem ali sempre destaco no meu LinkedIn. Microfone, né? Claro, é importante destacar no LinkedIn. Você tá lá no meu LinkedIn. Dançarino, coreógrafo. Consta no teu LinkedIn? Claro que sim. Sim, óbvio, né? Eu acho que eu nem tenho LinkedIn. Mas agora, a partir de hoje, vai ter. A partir de hoje, tu vai ter LinkedIn pra mostrar todos os teus talentos. E tu sabe, Lele, eu sou muito fã do Carlinhos. Desde criança. Eu também. Tu também é. Mas sabe que eu era jovem também. Eu era jovem também quando eu era criança. Não, eu aprendi a tocar violão com as revistinhas de cifra. Eu lembro até hoje.
2002, antes até, veio assim nas revistinhas de cifra, Melissa, pra tocar Ré, Sol, Mi menor, Lá. Era isso, era tão... Pô, pra galera aprender a tocar no começo, então, Carlinhos, eu tô muito feliz que tu tá aqui hoje com a gente. Que massa, eu ainda não aprendi direito. Tu ainda não aprendeu? Não, a gente pode... Vamos fazer uma aula, a gente pode tentar fazer uma aula aqui. Pode ser? Claro, tem uma viola aí, tu me ensina. Tablaturas? Não, Episódios- cifra é mais fácil, assim, Cifras. só a cifrazinha, assim, tablatura, até hoje eu não aprendi também. O Carlinhos, assim, ó, a gente aqui, né, como a gente falou já, a gente não tem muita regra, assim, abandonamos o roteiro, abandonamos tudo. A gente vai no flow. No feeling, Mas aqui no não é o feeling. flow, aqui não é o flow, que eu Não, quero É o feeling. Tu tá ligado àquela história de quando o Luiz Wagner foi tocar com a banda do B.B. King? Não. Aí ele subiu lá, acho que ele tinha emprestado a guitarra, alguma coisa. Eu não sei o que é, por que ele foi parar num palco com a banda do B.B. King. E aí ele olhou e os gringos olharam pra ele, queriam saber qual era o tom da música que ele ia tocar. E ele olhou assim: no school, only feeling. Only feelings, é tipo isso. No school, only feeling. Guitarreiro puxou. Sensacional. Ensinando os gringos, né, cara? Quando é que começou a tua relação com a música? Com a música, cara, profissional, tu queres dizer? Não, a relação... Pode vir lá do início que nós temos tempo aqui. Desde piá, assim, cara, eu acho que quando eu comecei a gostar mesmo de música, no final dos anos 80 ali, 88, 89, a comprar meus próprios discos. Por quê? Por causa do rock brasileiro, do rock gringo, aquela coisa cara, new wave, teve alguma pós-Rock in coisa Rio? de ouvir, porque tocava nas rádios, né? Eu me lembro que ouvia Replicantes, eu me lembro que tocava Cascaveletes, tocava TNT bastante, e que eu gostava... Então tu já saiu te identificando com o rock gaúcho. desde o Muita início. coisa de gaúcho, assim, e eu gostava de, sei lá, Legião, eu me lembro que eu tinha um disco, o Trágico, um dos primeiros vinis que eu comprei. O disco da Legião que tu tinha era o 2? Não era o Que País é Esse? Foi O Que País é Esse. E aí, cara, o meu pai, que era engenheiro, ele fez um troço que só se tornou importante para mim mais tarde, que ele me deu um disco do Kraftwerk e ele falou: meu filho, isso é a música feita pelos robôs. E aí ele dizia que os caras eram engenheiros, né? E eram, né? Sim. E aí que os caras são engenheiros, ele queria me convencer, porque ele viu que eu tava gostando de música, e daí ele queria me convencer a ser engenheiro também, que nem ele, coisa e tal. E aí pirou a minha cabeça, e bem nessa época eu curti muitas coisas eletrônicas, assim, daí eu fiquei por um bom tempo meio piradinho nos acid house, naquelas coisas Concan, aquela onda que rolou. Bomb the Bass. Bomb the Bass, essas coisas assim. E aí veio o Nirvana e mudou a minha tudo. cabeça. Foi Porque eu me lembro Pasquale. que daí os colegas eram do rock, e o rock era muito aquela coisa Guns, Iron Maiden, Sim, essas sim. coisas, e eu não me batia tanto, assim. Acho que o Guns até eu gostava um pouco. O rock tava muito Eu glamouroso. fui metaleiro por uma semana, eu aluguei os CDs do Iron Maiden e do Metallica, uns 5, 6 CDs, tu alugou e fiz uma fita com as que eu mais tinha gostado, e aquilo ali foi o meu momento metaleiro, assim, sabe? E daí quando o Nirvana apareceu, me abriu a cabeça pro punk, pra pós-punk, pra new wave, pra essas E aí coisas. tu já foi ter alguma banda nesse tempo? Aí eu comecei a ter as primeiras bandas de brincadeira no colégio. Primeiro lá em Cachoeira, a gente começou a montar uma banda meio punk, só chegou a fazer 1 ou 2 ensaios. E depois, quando eu vim para Porto Alegre, eu estudei no Colégio Rosário, a gente montou uma banda que envolvia todo mundo da turma, que era os Caspudos. A gente listava todo mundo que tinha caspa na turma. E aí era sacanagem, era um bullying com todo mundo, né? Claro. Que a gente mesmo se fazia. Daí a gente inventou um monte de música com caspa nas letras. E aí eu e mais 1 ou 2 ali eram os que mais escreviam as letras. E daí os A caras caspa já era um problema nacional, na assim. época era, agora não mais, né, cara? Eu encontrei aquele produto que o Cristiano Ronaldo vende. Como é que é o... Head and Shoulders. Head and Shoulders. E aí, nem sei se é esse que eu eu só sim, falei por causa, Será que é? por causa da citação da cultura pop aí. Né? Mas aí a gente da banda dos Caspudos, a gente inventou uma banda punk que era a Efebia Ateniense,
com essa eu comecei a compor e coisa e tal. E aí Pode repetir o nome da banda, por favor? Efebia Ateniense. Efebia. Vocês fizeram algum registro, alguma A coisa? gente gravou, a gente ia participar de uma coletânea Sério? com umas outras bandas e tal. As coletâneas. E aí- Coletâneas sempre vem É, com sempre tem uma E aí coletânea. a galera que ia fazer a coletânea sumiu com a grana e a gente que legal. ficou, né, Essa história chupando também o é bem dedo. recorrente, né? Tipo, alguém sumir com a Era eu grana. e o Chaves, o baixista da Groove James. Ele era também da banda. E tinha uma galera que era também da banda da Esmalha. A Esmalha era da minha turma no colégio, daí no Rosário, aqui em Porto Alegre. E aí a gente fez essa banda, só que aí acabou não rolando. E aí eu fui pra faculdade e eu me enveredei pra outra coisa, pro lance de escrever e tal. Daí eu tinha um fanzine. E o fanzine que eu tinha era a Revista Z, que fazia umas festas e bombou demais. Ah, eu lembro disso, cara. Isso, daí bombom demais, e aí a gente começou a divulgar isso daí a full, era um formato de um talão de cheque, assim, tinha em tudo que era lugar. As festas davam mais de 1.000 pessoas, e aí surgiu a Groove James, que era dentro das nossas Sim. festas, e eles bombavam muito também. Tinha outras bandas, Vitrola V8, J. Kabak, umas bandas mais alternativonas, assim, que participavam ali. Eu acho que tinha o Bichano da Massa também, que era do Marcelo Fruê, tinha outras bandas ali que é final dos anos 90 ali, 96, 97, 98, assim. E nessas eu queria evoluir do fanzine pro cinema. Queria fazer Super 8. Na época tava rolando uma onda de Sim, cinema sim. Super 8 em Porto Alegre. E eu comprei uns rolos de Super 8. Tu lembra que ano isso? Isso em 98, 97 para 98. A gente falou aqui no episódio da comunidade Ninjitsu, que a comunidade ganha o democlipe Isso, com filmado o em Super Cristiano 8, né? Zanella e o Cristiano Train, que foram Isso, os filmado em Super diretores, 8. que foram os caras que compraram esses rolos de filme pra mim, Isso. que eram os meus amigos, já são meus amigos até hoje, eram meus tutores nessa pilha. E aí, o Super 8, pra quem não sabe, tu filma só o filme, né? Tu grava só o filme na câmera, né? Tu filma, nesse caso é filmar mesmo, né? E a banda sonora tu tem que botar depois da revelação. Não adianta tu... Tu tem que fazer uma mix. Não, tu bota depois, tu revela o filme, ele é mudo. E aí depois tu bota a banda sonora. Na hora que tu edita e tu bota a banda sonora. E a minha ideia era fazer um filme que tivesse a trilha sonora toda tocada e fosse contando a historinha do filme. Justamente por causa desse recurso ruim do Super 8, sim. né? Queria fazer um musical. Para isso, eu chamei amigos dessas bandas que tocavam nas festas do meu fanzine e fui para dentro de um estúdio chamado Bafo de Bira para fazer um ensaio. E daí a gente chegou lá nesse ensaio, eu, Rafael Rossato, que era da J. Kabak, o Vini, que era o baterista da Vitrola V8, e um cara que ia em todos os shows da J. Kabak. A J. Kabak era uma banda noise e só tinha 2 fãs. Eu e um outro cara lá que tinha vindo de Curitiba, o André Surcamp, que é o baixista da BD. A gente se juntou nós 4, cara, e o André levou a namorada junto. Que foi muito estranho, na real. E aí a gente se juntou nós 4 para ver o que saía. A ideia era fazer New Wave dançante barulhento. Né? Bom. Quer dizer, o DNA da BD já estava lançado na concepção. E quando a gente entrou dentro do estúdio lá do Bafo de Bira, naquele primeiro ensaio, a gente inventou 8 músicas, que são músicas que estão nos 2, 3 primeiros discos da BD e que são clássicos até hoje. A gente inventou Cores Bonitas, Gerson, já tinha um começo de Melissa, de algumas coisas assim. E aí a gente se olhou, o Rossato, que já era um cara de visão comercial, assim, ele me olhou. E nas festas do fanzine, tinha uma festa que a gente estava muito doido, eu e o Rossato, e a gente combinou, vamos de terno, né? Aí a gente foi de terno, só eu e ele, porque a gente era os caras que cuidavam do caixa, dessas coisas, vamos de terno. E aí, na festa do fanzine, no primeiro ensaio, o Rossato me olhou e disse, cara, isso daqui não é a trilha sonora do teu filme,
isso daqui é uma banda extremamente pop, a gente acabou de inventar uns refrão que eu nunca vi ninguém inventar refrão assim, e a gente vai se vestir de terno, e nós vamos chamar mais 2 gurias, e a gente inventou toda a Bideu, e vai ser com B, e tudo, a gente inventou toda a Bideu Balde, depois a gente ficou 10 anos falando as mesmas papagaiadas, foi tudo inventado no primeiro ensaio lá no Bafo de Bira, que era para ser uma jam livre para inventar a trilha sonora de um filme. E aí nasceu a Bidei. Daí eu tive uma banda de verdade, né? Olha só. Esta mente que ele acabou de citar, do Rafael Rossato, né? Que hoje, quer dizer, hoje, no dia que a gente está gravando, o Rafael Rossato, ele é empresário de artistas gigantes do pop brasileiro hoje, como, por exemplo, a Isa, né? Já foi empresário da Malu Magalhães, do Marcelo, não sei se é ainda... Eu não sei quando é que a pessoa vai estar vendo isso aqui. Assim. Mas, tipo assim, já trabalha passaram... com o Di Ferreiro. passaram por ele. Di Ferreiro é empresariado por ele, né? Maria Rita já trabalhou com ele. Gabriel Pensador. Ele, Gabriel Pensador. Tipo assim, ele virou um mega empresário do show business brasileiro. Sim. E tipo assim, tu vê que doido, né? Ele já tinha essa visão. Ele já tinha essa visão lá. É muito louco. Eu fui a primeira pessoa que ele meteu o scout, assim. E tá aí, desse ensaio pra essa loucurada toda até... Ok, a gente tem uma banda. Como é que foi isso? Cara, a gente foi muito rápido. Foi muito rápido? Foi muito rápido. Sim, né? Isso daí foi em julho de 98. Em dezembro de 98 a gente fez o primeiro show. E em 99 a gente já tava gravando o single. E o primeiro single foi Melissa. Melissa é uma música tua? É minha e do Rossato. Foi do Rossato. Aí a gente fez o Melissa, lançou... Só que a gente fez... Nessa época, aí o Lelê pode se lembrar bem, não era comum uma banda... Essas aqui com quem o Lelê trabalhava, a comunidade, os acústicos foram servindo de inspiração para nós. Porque o resto, a maioria das bandas do rock gaúcho, que era efervescente, que tinha muitos nomes, muita coisa louca, legal, para nos inspirar e coisa e tal, não era comum a galera ter logotipo, foto de divulgação, release, nada disso. E a BD chegou já direto com isso daí. Não, a gente já chegou mandando release sem ter assunto. Mandava release falando de novela. Eu fazia isso. Falando, vocês estão acompanhando tal coisa na novela. E já era Ame o Rock. Já era Ame o Rock. Tudo isso daí surgiu no comecinho. Já era... Vou te fazer uma parte, eu lembro, por isso que eu acho interessante a vinda do Carlinhos hoje aqui, porque ele quebra basicamente assim, uma tradição que a gente tem aqui, de eu ficar lembrando coisas com um cara que eu trabalhei direto, que era essa galera dessas bandas aqui. O Carlinhos não, a gente se conheceu, a BD surgiu, e na época, pra mim, a BD surgiu como, né, era uma banda, entre aspas, concorrente das bandas que eu trabalhava. E existia essa concorrência, porque a cena era muito efervescente, como ele disse, só que, eu lembro direitinho, tipo assim, as bandas começavam a surgir, assim, e aí tu via um show, tu via uns movimentos, assim, de evolução das bandas. A BD não, a BD surgiu assim, ó, pá! Saca? A gente... Por quê? Porque, e isso aí que ele tá falando agora, porque eles já vinham com essa organização que chegava, de repente, na mão do jornalista de uma forma pronta diferente. Um também. release, uma foto de divulgação, um release bem-humorado, sabe? Uma coisa que não tinha nas outras. Porque todo mundo que chegava, tu queria chegar no jornalista com um release bem apresentado. Meio sério, a banda tal, formada por integrante tal, se conheceram no colégio, né? Faziam covers de tal banda, mas hoje já compôs as músicas. Coisa que sempre foi padrão. Eu gastava um parágrafo de 10 linhas citando bandas com a letra B. Em todos os releases. E mudava as bandas a cada release. Tem pra caralho, né? Muita banda. E aí, quando a gente chegou com Melissa, a gente apresentou um CDzinho. Tipo, isso daqui já era pronto, só que era feito em casa, né? CDzinho, com a Melissa na capa, com umas fotos que era muito doida, com um croma revelado no filme normal, e daí dá aquela exposição de cor maluca. A gente chegou com aquilo ali e todo mundo abraçou na hora. A gente botou o Melissa, entregou pra Katia Suma,
na terça-feira, na sexta já estava entre as mais pedidas da Ipanema. Kátia Suma, caso você que não saiba, você que não é aqui do Sul, a Kátia, que era uma das cabeças da rádio Ipanema FM, que é uma rádio que já foi citada em diversos outros episódios aqui do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, que era uma rádio que obviamente, uma rádio que se não tivesse existido, nada disso aqui teria existido. Né? Aí mandava pro Mauro Borba, na Felusp, e ele também bombava, e logo em seguida também, na mesma semana estava entre as mais pedidas. Uma parêntese para falar do Mauro Borba também. Aí. Não, claro, o Mauro Borba, né? que saiu da Ipanema para uma rádio de uma universidade numa cidade ao lado de Porto Alegre, que é a cidade de Canoas, a Ubra, e aí lá foi feita uma rádio chamada Felusp, que era para ter aquele conceito college radio, que era uma coisa muito bombada nos Estados Unidos e tal, e que sim, começou de uma forma, uma rádio alternativa como a Ipanema, mas que depois, a partir de 97, virou uma rádio mais pop mesmo, até mudou o nome para pop rock. Pouquinho. A gente conversou com o Mauro, né, no lançamento. Vamos ter que fazer uma radialistas. Exato, né? O Mauro falou um pouquinho no lançamento sobre esse movimento dele da Ipanema. Na verdade, da Bandeirantes para Ipanema, para Felusp, pop rock, vai, né? Pô, e daí a gente, logo em seguida, até na Rádio Atlântida, que era a rádio mais comercial, a rádio mais comercial do Rio Grande do Sul, a gente mandou e tava tocando também, sem jabá, sem nada, sem ter uma gravadora por trás. E na mesma hora a gente mandou pra a revista Bis, que era a Showbiz, que era a principal revista de música no Brasil, e os caras nos deram um destaque grande também. Foi muito rápido tudo. A gente mandou aquele mesmo CDzinho uma vez para as rádios e o pessoal abraçou. Aí logo em seguida pintou gravadora. Porque era aquela coisa assim, Carol, tipo assim, ó, sabe, por exemplo, quando a BD começou a ter resenha na Showbiz e na Zero Hora, e aí tu já via uma nota na Folha de São Paulo, tipo assim, cara, mas como assim? Já, eu nunca vi esses caras abrindo o show de ninguém aqui em Porto Alegre, sabe? Porque geralmente tinha aquele movimento, um degrau normal, entre aspas, assim, era a banda que abriu tal show. Claro. E geralmente as bandas que surgiam pediam para abrir os shows das bandas mais conhecidas. Aquele release que a gente... Aquele release não, acho que era tipo um release que tu mandava da comunidade e tal. Tocou tantas vezes na rádio, fez tantos shows no interior do estado. A BD não fez esse movimento. Não, a gente chegou chutando o pau da barraca, chutando a porta, mas chegando com um produto finalizado. Na real, a gente era uma mão na roda para uma gravadora, para uma rádio, para qualquer coisa, a gente já vinha pronto. E quando chamava a gente na rádio, o Lelê deve se lembrar, 7 abobado de terno e gravata, as gurias toda vestidinha. Ia sempre o 7, a gente chegava de uma forma que era diferente, impactava. E foi muito rápido, né? O que a gente viveu... nunca tu vai pegar a história da Fresno, lutaram vários anos, a Cachorro lutou 2, 3 anos. O que a gente viveu, eu conheço muito pouca gente que passou por coisas parecidas. Talvez o Jonathan, a reação em cadeia, assim, que foi rápido também na primeira música também, embalou, assim como aconteceu com Melissa. Mas é louco, porque daí vinha... sempre tem aquelas perguntas, né? Principalmente de começo de carreira, como falar para os outros que estão chegando, mas eu tô chegando agora. Tô chegando junto, exato. Não, e a pergunta clássica que os caras devem ter feito 200 mil vezes por Twitter, por que me deu o balde? Quantas respostas? Tu deve ter dado tipo 800 respostas, né? Não era tu que dava uma resposta diferente? Óbvio, claro, não, eu tomo nota sempre, né? E foi 614. 614, desculpa, eu achei que era 800. Não, eu errei. Eu achei que era 800, 614. Não, estamos quase lá, estamos quase lá. De 800, a ideia é que até 2023 eu chegue em 800. Não, é uma boa... É isso, né? Bom, daí a partir disso... vocês assinaram direto com a Abril, né? Aí foi com a Antídoto. O Sexo é o que importa, só o Rock é sobre amor é com Antídoto. Exatamente, com a City Antídoto. Ele e o Outubronada são lançados pela City Antídoto e com distribuição pela Abril. Isso aí. O que aconteceu foi isso, tinha distribuição da Antídoto pela Abril, que na época não era muito garantido. A gente levou um tempinho até se decidir pela Abril, justamente porque... existia interesse da Abril direto, mas aí eles acabaram fechando com a Video Hits.
Então não iam pegar a gente, que seria uma banda meio que no caso, a gravadora do centro do país, eles apostarem uma banda só. do queria rock gaúcho. apostar em uma banda, que foi a Video Hits. E aí, mas na mesma época, a Tequila tinha feito com o Antídoto, tinha rolado negócio, acho que, mas aí era com a distribuição, acho que outra, pela Universal, pela BMG, uma coisa assim. Tinha entrado Menina Linda na Malhação, se lembra? E teve alguma coisa com o Júpiter também nessa primeira experiência. Era com a Abril. E aí o Raul Albornoz, que era o nosso diretor de gravadora ali do primeiro disco, ele nos convenceu de uma forma bem legal, assim, sobre a importância da gente estar ali perto. Era o nosso primeiro disco, a gente era bastante verde sobre como gravar. O Rossato mesmo achou que era melhor a gente gravar em Porto Alegre, tá vinculado a uma gravadora daqui, assim, ainda consegui. Como primeiro passo mesmo. Como primeiro passo. E aí a gente ficou com a Antídoto. Mas a gente deu o pé quente de que a Melissa entrou muito bem, né? Quando a gente quando a gente fez o clipe, daí já através da Abril. Foi o primeiro clipe? Foi o Melissa, foi o primeiro clipe, e foi já através da Abril. A Abril chamou o Maurício Essa, que tinha feito Diário de um Detento. Sim. E aí, sabia que ele tinha dirigido. Foi ele que dirigiu. Aí chamou o Maurício Essa, já alugaram casa depois, logo em seguida, mas porque Melissa entrou muito bem. Eles mandaram para as rádios e virou. Mandaram, tipo, num balaio junto com um monte de outras coisas, e a Melissa entrou bem. Mas isso é uma coisa que eu não lembro. Vocês fizeram o movimento de ir para São Paulo? Sim, a gente morou lá por um ano. Porque eu lembro que aí eles alugaram uma casa lá pra gente, a gente morou lá. Sexo é o que importa. Depois de durante a divulgação do Se Sexo é o que importa, a gente morou em São Paulo, a gente tava com o Li Martinez antes, e quando a gente tava indo, fazendo shows, fazendo os festivais, Goiânia, isso, que eu lembro Rio de Janeiro, que vocês estavam nos festivais alternativos todos. Exatamente. Quando a gente tava fazendo isso daí, pintou uma oportunidade de uma outra produtora, que era a Poladian Produções. Sim. Aí o Li nos chamou e disse, galera, é o seguinte, pintou um negócio aqui, eu não posso dizer pra vocês que vocês não podem fazer isso. Vocês têm que fazer isso daí. Não dá pra... Eu não posso segurar vocês. Não sei se é bom pra vocês, mas eu não posso segurar. É uma oportunidade de vocês darem um passo muito grande, que a Poladian Produções, na época, estava recém saindo da divulgação do acústico do Titãs, que tinha sido multimilionário, né? O negócio... E tava com a Rita Lee também, que tava bombando muito também na época. Então, eles não estavam familiarizados com o rock, né? Não me lembro qual desses produtos deles também eram da Abril. Então o Poladian era muito amigo do Marcos Mainardi, que era o responsável pela Abril ali. E aí eles abraçaram. E daí, tendo o Poladian e tendo a música, a Melissa, tendo entrado tão bem nas rádios também de todo o Brasil, a Abril abraçou a gente como se a gente fosse da própria gravadora, né? E aí a gente embalou bem aquele um ano e pouco ali, assim. Só que durante esse um ano que a gente ficou ali fazendo música em casa, né? Já pensando no próximo disco, a gente tinha música sobrando. Aqui no Rio Grande do Sul a coisa estava bombando muito grande, né? As músicas do primeiro disco tocaram, sei lá, 5, 6 músicas nas rádios daqui. E por que não em 2001? Me dizem isso, eu adoro repetir mentiras que são legais, assim, né? Por mais que eu não goste mais da música. Mas me disseram que tinha sido a música mais tocada no sul do país, né? Tinha ficado em primeiro lugar, acima da Ivete Sangalo. É possível. Isso acontecia tocava muito. Não, ainda acontecia mais direto, tocava muito. Exato, eu sou do interior, tocava na rádio, tipo, muitas vezes por dia. E aí tocou muito, tava muito bem, só que lá tava num ritmo, lá no resto do Brasil, e aqui já tava 6 músicas já tinham tocado. Aí vocês se obrigavam a ficar descendo pra fazer os shows. Isso, a gente ficava descendo. Aqui tava rolando show já. Aqui tava rolando bastante show. E aí a gente tava cheio de música nos bolsos também. Aí o Rossato tinha saído também, a gente brigou lá na casa onde o Rossato saiu da banda. E a banda morando junta. A gente tem conversado sobre isso, em todo São mundo Paulo, falando. E aí um integrante vaza. O Rossato acabou saindo, a galera brigou. Justamente no ensaio desses de composição aí. E aí ele...
quando ele saiu, a gente se atracou, assim, a gente meio que curou o abalo de ter saído uma pessoa tão importante da banda, né? Era principal compositor e cabeça do troço, assim. Eu era sempre o muito doido, assim, sempre era a minha... A gente pode dizer que o Rossato era o Brian Jones da Bideobaldi. Ele criou, era a mente, mas daí uma hora... Isso, e aí ele brigou com toda a banda, menos comigo, né? E aí... Com todos menos comigo. Todos comigo, menos comigo. Todos comigo. E aí ele saiu, eu e ele, pra caminhar. Eles, cara, não tem jeito, cara. Ou eu saio, ou, né? A gente nem falou a outra possibilidade, seria a gente virar Eu saio, uma dupla sertaneja, o Bidê e o Balde. O Bidê e o Balde. Aí o cara ainda disse assim, vamos esperar a Kátia. A Kátia tava no interior visitando os pais dela lá em Campinas. E eu disse, vamos esperar a Kátia chegar aqui. Mas ficou intransitável ali o jeito que a coisa aconteceu. Mas foi um desgaste, morar junto. Não, a galera se brigou assim, um griteiro violento, né? A galera brigou feio, eu não entendia nada. Eu tava ali, chapadão no meio da história, olhando pra galera, porque bad trip. Sobre isso, Carlinhos, uma coisa que eu quero relembrar contigo, porque a gente tá aqui realmente pra lembrar as coisas, porque às vezes a sequela é grande e a gente não lembra de tudo, e isso a gente conta com os convidados também. Mas na época eu lembro que eu vendo e encontrando vocês nos festivais, por exemplo, que rolava muito show de rádio, essas coisas coletivas, e quem via, assim, tipo assim, a gente via Bideobaldi, A gente ficava fez muito... vários anos novo junto, né? Isso. Ali rolou comunidade, Bidê. Isso. Acho que 2-3 anos novos seguidos. Mas tu começou a criar um histórico um pouquinho parecido com os Cachorro Grande, de quebração de coisa nos palcos. A Bidê tinha isso no começo, todo mundo era, não foi, é que eu tive um episódio. Foi aquele do Carlos do Porto? Isso, eu tive esse episódio. O que aconteceu? Eu não sei dessa. Não, teve um episódio que eu tava muito doido e o nosso show foi ficando pra depois era aniversário do Lau, da Groove James, e rolou um monte de tequila, eu tava muito doido e eu tava, eu era mais, mas eu sou bastante tímido e inseguro, a galera não tem noção disso. Naquela época eu era mais ainda. E aí a gente chegou no palco, eu tava bebum, achei que eu ia errar tudo, e os guris da banda vamos tranquilizar, tiveram uma ideia de se atirar umas garrafas d'água no palco antes de começar a música. Ou no meio de uma música, não sei. E uma veio na minha cabeça e eu achei assim, os caras tão bravos comigo, sei lá o quê. Ou veio do público e daí eu peguei e comecei a quebrar o pedestal, só que daí puxei um fio e veio um negócio da mesa de som e eu, que cagada. E aí foi aumentando, eu fui aí cento e tantos quilos quebrando tudo que passava pela frente. Tá, isso saí fora do palco. Tá, mas assim, isso rolou o show? Rolou uma parte. Era no meio. Era no meio do show. Todo mundo apavorado, assim. Eu lembro que eu tava num camarim, no backstage, alguém chegou assim, o Carlinhos tá quebrando tudo no palco. Cara, e era um show, tipo assim, era um festival da pop rock, assim, no Cais do Porto, pra galera, 10 mil pessoas, uma loucura. E as bandas tudo mega bombadas, assim, sabe? Tipo assim, todo mundo com 3, 4, 5, 6, 10 hits no repertório, assim, sabe? Os hitzão de rádio da época mesmo. Era todas as bandas, todas as aqui que estão aqui. Eu sei que mais a Reação em Cadeia, já bombadaça também. Eu sei que tinha o Rodox. A banda do Isso, Rodox que tava lá. Tem banda que vem de fora. Eu acho que atração nacional. Eu acho que foi o show do Atração Rodox que atrasou e que daí o nosso foi bem eu acho que foi isso aí. Teve uma coisa assim, cara. E o nosso show foi pra bem depois e eu tava, além de bêbado, tive esse negócio de insegurança. Eu tinha muito disso. E a questão Mas a Bidê era os guris, né? Tanto o Rossato quanto o André, eles tinham um negócio dos seus próprios instrumentos, assim como a Cachorro Grande, né? Sim. Mas eu foi dessa vez aí. E aí se criou um estigma. Naquela vez, isso foi em 2003 por aí. Isso. Naquela vez, eu fiz naquela vez a gente se combinou. Nunca mais ninguém quebra nada. Sim. E a gente ficou com essa fama até 2020. Mesmo sem quebrar mais nada. Até depois, quando tu trabalhou com a gente, tu deve ter ouvido isso daí das pessoas. Sim. E não acontecia mais há muito tempo. É uma loucura que se... A introdução das gurias na banda.
Foi no começo, né? Tá, mas isso que eu queria te perguntar. Isso aí também foi uma ideia do Rossato como formato de banda? Foi nossa junto, porque a gente era muito fã da Kátia. Tá. Ela era nossa amiga lá da faculdade, todo mundo era da Famecos, Faculdade de Meio de Comunicação, né, da PUC, e menos o André, o baixista, né? Mas aí ela era nossa amiga e a gente era muito fã dela. A gente dizia, aquela mina é muito rock, aquela mina é muito massa. E ela curtia, e ela tocava, ela tinha tocado baixo numa banda, mas disse que tocava teclado também, e a gente, que massa, e ela curtia a chanson francesa, sabia tudo do Serge Gainsbourg, sabia tudo, umas coisas bem diferentes, assim, eu disse, vamos, eu curtia um monte de coisa alternativa que a Kátia também curtia, Squirrel Nut Zippers, os Cardigans, que ainda eram desconhecidos na época, a gente curtia muita coisa junto, Pulp, umas coisas Britpop também, que essas coisas eram bem importantes pra BD no começo, assim, o visual vinha muito dessas bandas que a gente curtia. A galera acha que é uma coisa anos 60, mas a nossa viagem era contemporânea, né? E onde entra o B52 aí? Porque, cara, era uma banda que eu era muito fã, e quando eu vi vocês com aquela formação, e é muito doido, porque eu me lembro que eu fui num show de vocês, que vocês estavam lançando algum disco, eu acho, daí a memória não vai lembrar, mas eu lembro que era um palco no meio, numa casa da João Teres. Isso foi no Liquid. Liquid, isso aí. No antigo Le Club. Isso aí, antigo Le Club. Lançamento do Outubro Bronado. Exatamente. Eu entrei ali e era um palco que vocês fizeram no meio da galera. E as cordas e sopros vinham do palco. E vocês estavam fazendo um cover de Private Idaho. Isso, e eu quero lembro direitinho dessa cena. Eu falei, que do caralho. Porque eu tinha essa... Mas tu tava falando do Britpop, como é que o New Wave americano vai? Mas na verdade, assim, a minha viagem era... Na época existia um estilo musical contemporâneo que se chamava New Wave of the New Wave, que muito da galera do Britpop era colocado. O Pulp era colocado dentro disso daí, o Elastic era colocado dentro disso daí. Daí tinha outras bandas que a gente gostava, o Possum Dixon, o próprio Breeders da King Deal, dos Pixies, também eram incluídos dentro dessa ideia. O Nirvana tava indo para esse caminho, né? Eles gravaram uns Divo, ele mesmo sempre falava do quanto ele era fã do B-52s, e a gente, naquele primeiro ensaio, a nossa ideia desde antes era fazer alguma coisa new wave pesado, desde o começo, assim como essas bandas que a gente tava falando, a gente queria só botar com distorção, uma coisa que no Britpop não era tão distorcido. A gente já tinha essa ideia de fazer bem Britpop, assim, mas os college rock lá americanos já eram mais com distorção, mais alternativo e tal, e a gente pirava nisso, e aí a gente falou, vamos fazer uma Blitz, uma B-52s com guitarra distorcida. E aí a gente começou. As minhas letras também eram muito faladas, assim como as do cara do B-52s ou do The Fall, que é outra banda que a gente curtia muito também. Pode crer, eu lembro. E aí era umas letras muito faladas também, e aí eu inventava a parte falada e imaginava as partes das gurias cantando junto. A gente se falar, o primeiro batera, e depois o Caveira, o segundo também, que o primeiro durou um ensaio só, ele não pôde continuar. Mas eles todos largavam frasezinhas, que eram essas frases que a gente imaginava as gurias cantando. E aí quando a Kátia chegou, ela já veio botando o tecladinho, e a gente dizia, agora quando eu fizer uma coisa, tu fala outra e tal. E aí, que nem os B-52, só que com guitarra distorcida, que nem a gente gostava de Weezer, essas coisas também que eram tava rolando a full naquela época, e Weezer, Beck, e eles tinham todos um pouco dessa coisa da guitarra distorcida com coisa dançante, né? Que massa. E aí a gente Já que tu citou o Weezer, a ideia de gravar Buddy Holly foi de quem? A gente fazia a versão, né? Eu acho que um namorado antigo da Kátia cantava uma versão de uma outra música do Weezer, que era Suzanne. E aí eu disse, tem que fazer da mais conhecida, né? Sim. E a gente alguém tirou, porque quando a gente começou eu dava CDs pra galera da banda levar pra casa e ouvir, tu tem que ouvir. Quando entrava o Psy, ele veio do Kiss, de umas outras coisas, ele gostava de outras coisas. E eu chegava e dava, toma um Blur, toma um Beck, toma um B-52s, a gente dava uns CDs, e aí no meio desses aí rolava esses climas aí. A gente
mostrava, assim, trocava, botava a pilha na galera, assim. Teve uma outra coisa que influenciou bastante a BD, em 98, na época antes da primeira gravação da Melissa, assim, 99, eu acho, que eu pedi de aniversário pra galera. Eu fui daí no show do Kraftwerk, e em 98, em São Paulo, e mudou a minha vida, assim, foi um negócio fantástico, que demais. E aí eu cheguei em Porto Alegre e logo em seguida ia ter um show uma banda chamada Man or Astro Man. Tá, claro. Que aí eu pedi de aniversário pros caras da banda para que eles fossem assistir. E aí quando a galera viu, e o Man or Astro Man se vestiam de astronauta, faziam, era um teatro, e quando a galera viu, ali todo mundo entendeu, não tinha nada a ver com a BD, mas todo mundo entendeu é isso, a gente vai agora enxergamos. Onde é que eles tocaram em Porto Alegre? Minha opinião, com a abertura dos Argonautas, foi muito massa. Eu não lembrava disso. Antes ficou tocando todo More do Pink Floyd, passando uns vídeos assim, ó, e a gente assim, ó, a abertura já tava legal, e aí começou o show, foi inacreditável o show, e no meio do show eu encontro o Plato Dvorak, meu ídolo maior, o Plato Dvorak, que ele tava com uns fones ouvindo um T-Rex enquanto tava rolando o show dos caras lá. Muito legal esse show, hein? Ele ouvindo, olha aqui, Cosmic Dancer. Tem umas histórias do rock gaúcho que são bizarras. As vidas que estão nos vendo de outros estados. Não é possível, cara. As bizarrices do rock gaúcho. E daí, Carlinhos, vocês ficaram um ano aí na divulgação do Sexo Que Importa. Vocês ainda estavam em São Paulo, porque o Outro Brunada já foi lançado em seguida, né? 2 anos aí depois. Aí a gente veio fugido. Vocês vieram fugido de São Paulo. De São Paulo. Abril. Depois eu acho que eles já estavam se ligando que as coisas... A gente não enxergava isso, que a coisa já estava ruim financeiramente na Abril, né? Que depois, logo em seguida, veio a fechar a gravadora, fechou a MTV, vendeu a MTV, várias revistas foram fechando, né? E tudo mais. A Abril estava meio que nos enrolando, a Poladia estava esperando a Abril abrir a mão para gravar um disco, para ele não interessava nada menor do que a gravadora grande abraçar o negócio, e a gente tava com um monte de música, tava com o saco cheio de música, né, cara, louco pra botar pra fora, e no Rio Grande do Sul já tinha a esgotar, se a gente demorasse muito, perdia o timing aqui, né, e meio que o timing no resto do Brasil já meio que não tinha, eles não estavam mais trabalhando na próxima música, eles trabalharam umas 2, 3 e não estava vindo uma outra coisa assim. Então nós temos que gravar, e a gente sabendo que tinha Micro-ondas, Bromélias, as músicas que estão no Outubro Brunada, que a gente já sabia que iam suceder muito bem, né? As músicas da primeira. Gravá-las. Mas a gente precisava gravar. A ideia era gravar em São Paulo, já direto com a Abril. Só que daí eles estavam nos enrolando. Aí a gente foi lá pro escritório do Poladião um dia para ter certeza, né? Que ele não ia fazer nada. E era muito legal. A gente marcava uma reunião por semana, sei lá, com o Poladião. E ele fazia um teatrinho, assim, né? Para aí. Vou ligar pro pessoal do Teatro de Manaus agora aqui. Tô aqui com o pessoal de uma banda gaúcha que o vocalista de cabelo excêntrico. Vamos fazer esses pessoal tocar em Manaus. Aí ele dizia, o cara tá afim. Aí, ele só nos dava sem enrolar. Não rolava. Ele só nos enrolava. Aí a gente foi lá pra ver ele fazer esse teatro mais uma vez. Aí eu fui no telefone do escritório lá e encomendei 300 esfirras no Habib's. E fui embora. Ok. Isso que é uma saída, né? Aí fomos embora. A gente já tinha planejado toda a saída. A Hard Working Band tava fazendo um show lá, tava com ônibus daqueles, né? Os guri eram muito bombados também, né? Tava com ônibus Double Deck, sei lá o que. Botamos toda a nossa mudança dentro do ônibus da Hard Working Band. Então, fugindo assim mesmo. Mandamos o Pedro Ran, nosso baterista, junto com a coisa. Inclusive, ele foi numa entrevista da Hard Working Band com o Rony Von no caminho, e no dia que o George Harrison morreu, e diz que eles se abraçaram e choraram juntos. E ele levou a nossa mudança, a gente foi de avião paralelamente, e o Poladião comeu 200 esfirras, 300 esfirras. Essa história, As
Nada faz sentido. Tipo. BD era assim, né? E a gente chegou aqui. Agora vamos fazer um disco, né? Primeiro a gente precisava substituir o guitarrista, né? Aí a gente fez um concurso. Um concurso? Teve mais de 300 inscritos. É sério. E a gente foi para um estúdio. Foi aí que entrou o Pila. Claro, óbvio. O Pila entrou claro. Peraí, mas o Pila entrou como por um baixista? concurso, não como guitarrista. Óbvio. Tá, mas o concurso não era pra baixista? Não, pra guitarrista. O baixista era o André. Óbvio. E aí o estúdio foi no Revolver, o estúdio do Pedro Metz, da Pública. Aqui, ó. Aí saímos do Acústicos ao lado da Pública. Vamos andando de 10 em 10 anos. Né, a gente vai se movimenta por aqui. Aí no estúdio Revolver, que era do Pedro Metz, com o Alemão Visceralha, a gente fez 2, 3 dias de testes. E foi muito louco. Apareceu um monte de gente pra fazer. Até hoje chega alguém na noite pra mim e diz: eu fiz o teste pra ser guitarrista. Sério? Aí, o que era esse teste? Cara, por incrível que pareça, ele fazia todo sentido, cara. A gente fez meio que se divertindo, mas ele fazia todo sentido. Para começar, ele tinha uma prova por escrito de, sei lá, 50 perguntas. Não é possível. Inclusive perguntas por escrito, assim. Não. Não era nem múltipla escolha. Era várias com múltipla escolha. Cara, mas aí a gente conseguia... Cara, filtrar, o pessoal do RH dúvida, né, tem muito a aprender com a gente. Sem dúvida, né, cara? A gente, sem querer, cada um chutou umas várias perguntas, a gente juntou todas elas. Conhecimentos gerais. Assim. Conhecimentos gerais. Eram umas coisas assim, ó. O quanto você aguenta alguém gritando no seu ouvido? O quanto você aguenta alguém gritando no seu ouvido com uma pessoa bebendo e pulando e tocando bateria do outro lado e com alguém fazendo sei lá o que. Né? Óbvio. Mas depois assim, ó, elabore 7 linhas sobre a morte de Brian Jones. Tinha essa linha. E coisas básicas, seus guitarristas preferidos, cara. O cara botava Steve Vai, Satriani, coisa e tal, todo respeito por quem gosta, mas a gente cortava na hora, não tinha nada a ver com a gente, né, cara? Claro. Inclusive o Pila que entrou, ele foi uma dúvida, porque ele botou o Steve Ray Vaughan. A gente o Steve Ray Vaughan tudo bem, né? Mas não era era o clima. Não era o nosso clima, mas o Pila eu tinha assistido ele tocar. Eu fui num festival de música com letra de biologia ou de matemática do colégio americano, do qual ele fazia parte. Ele, Pedro Pelotas, da Cachorro Grande, e muitos outros, que essa turma do Pila e do Pelotas, tem uma galera aí da música assim, e das artes. Com letras de eles biologia. faziam. Eu também, no Bom Conselho, eu ganhei um de matemática também. Olha só. Tu fazia umas versões. E o Pila, quando eu assisti, ele subiu em cima dos amplificadores, botou terror. E aí eu olhei, esse guri bonito, coisa e tal. Esse guri é fogo na roupa. E aí eu que avisei ele. Eu encontrei ele na noite e disse, cara... Vai rolar um concurso. Vai rolar um concurso, te inscreve que tu vai ganhar. Eu disse bem assim. Baita pilha, né? Não, porque... mas na real, eu nem era o meu preferido. Que o Patrick, que é o baixista dos Valverdes... que na época ele estava recém entrando nos Valverdes e é o dono daquela Sound and Vision, sabe? A marca de camisetas e tal. O Patrick também se inscreveu e era mais meu amigo e eu tava assim, o Patrick todo mundo já conhecia. A gente, de repente o Patrick. Só que a gente não queria deixar Valverdes de quem todo mundo era fã mal. Aí a gente preferiu o guri que não tinha banda, a banda dele tinha acabado a anterior. E mais um monte de gente. Teve o Marcelo Astiazara, dos Danadões, também se inscreveu, era bem gurizinho. O Leonardo Bonfim, que depois tocou com o Júpiter Maçã, que dirigiu clipes, que hoje trabalha na programação do Cinema Capitólio ali. Também, ele veio do Rio de Janeiro para fazer o teste da BD. Sério? E ficou morando aqui. A gente se sentia trimal, inclusive, dele. Né? Eu acho que, se eu não me engano, tinha esses e mais um ou outro, assim, que eram os nossos preferidos. Tinha 4 ou 5, mas aí a gente tirou a gente balanceou. Mas e aí o Pila entrou. Tocavam pra vocês aí também, na última parte do teste era eles tocando.
Tocando Teve um cara que era o cara da Viana Mug, sabe? Essa banda de São Leopoldo Eu lembro ali. o nome da banda. O cara da Viana Mug foi lá, ele levou um amplificador que ele tinha construído, levou uma guitarra, chegou lá, ligou tudo no talo e fez... Daí ele pegou um diapasão, bateu na guitarra... E fez uma barulheira horrível. E eu tava nessa... A gente se dividia, ficava uns conversando com os guri que estavam chegando lá pra conhecer como as pintas eram, e outros ficavam fazendo audição. E aí, quando o cara meteu o diapasão, uma barulheira que assim, a gente saiu todo mundo, inclusive os caras que estavam concorrendo, né? E fomos até lá, assim, chegamos lá, tava um louco batendo. A gente chamava ele, é um querido amigo até hoje, Luciano, e eu chamei ele por muito tempo de um maníaco do diapasão. Mas era o repertório da BD que daí a galera tocava no... A gente não obrigou ninguém a tocar, a aprender. Eles tocavam o quê? Toca alguma coisa aí. Era E aí o cara pegou e ligou um barulho do diapasão. Eu te juro que eu fiquei bastante inclinado a votar nele. Eu disse, cara, eu levava ele em consideração. Cara. E aí, depois dos testes, das perguntas, vocês fizeram uma reunião entre vocês? Fizemos uma reunião, mas foi bem fácil. A dúvida era bem entre uns 4 ou 5, assim. Era isso daí, ó. O Léo Bonfim, porque ele tinha vindo do Rio e ele realmente era afim de fazer o negócio. O Patrick, que era nosso brother, mas daí deixaria o Verdes mal na foto. E daí tinha um gurizão também que era de Novo Hamburgo, mas era de Novo Hamburgo. E o Pila, que tava ali, morava no Rio Branco, do lado da nossa casa, ele tinha acabado o colégio, já tinha se livrado do exército, ou logo em seguida se livrou do exército, e tinha 18 anos e podia na hora ali, não queria fazer vestibular, ele tava na pilha, foi no verão isso, inclusive. E aí o Pila acabou entrando e aí ele ficou... E aí logo em seguida a gente foi para gravar o estúdio. A gente ficou ensaiando com o Thomas Dreyer, que foi o produtor do disco. Ele veio com várias ideias a respeito do repertório, mas a gente já estava com o repertório bem ensaiado do Outubro Nada, por causa lá da casa em São Paulo. Qual era o bairro da casa? No Brooklyn. Na Zona Sul. Na Zona Sul, na Água Espraiada. Na banda do Sabotagem, tá ligado? Favela Brooklyn. Do Canão, Brooklyn. Era inclusive perto. Inclusive fui lá, andei pelo Canão. Agora não existe mais. E aí a gente tinha uma amiga que morava lá perto ali. A gente deu esse rolê. Porque vocês depois, quando a gente foi trabalhar juntos ali depois... Que ano foi aquilo, cara? 2012, talvez? Eu acho que depois de 2000. Mas eu lembro, por exemplo, em 2008, eu fui num show de vocês em São Paulo, lá num bar, acho que no Inferno. Talvez um daqueles bares da Augusta lá. Cara, e eu tava batumado de gente, cara. Exato. Era uma loucura, uma catarse coletiva, assim, eu tenho sabe? muitos amigos de São Paulo que iam em todos os shows da BD Isso, lá. isso nós já estamos pulando lá para 2008, né? Sim. Até porque, de repente, até a gente sabe daqui a pouco o tempo estoura, né? Aliás, a produção pode até... A gente vai segurar o Carlinhos aqui por muitos episódios. Porque a gente tem que falar muito sobre o acústico MTV Bandas Gaúchas, né? Também. Claro, tem tudo isso. E acho que também tem toda essa parte aí cronológica, porque eu acho que a linha do tempo que tu tá fazendo a BD é perfeita. E aí eu acho que a gente tem que abordar também daí a saída, né, da Kátia. Daí é que sai a Kátia pro terceiro disco. Aí a gente fez Outubro Nada, a Kátia não volta pro terceiro. Quando a gente foi ensaiar pro terceiro disco, ela não voltou. Ela tava na praia e tava trampando num bar na praia e disse, agora eu não posso sair. Eu, mas como assim? A gente já tinha estúdio marcado e tudo mais, ela não voltou. Bar de praia é um trabalho que a gente geralmente sabe que ele tem um prazo pra acabar. Mas foi uma desculpa, né? Não tava mais afim. Não tava mais afim, exatamente. E daí... a Kátia saiu, depois logo em seguida o Pedrão também, né? O nosso batera saiu depois logo na época do terceiro disco também. E aí a gente vai pro acústico nesse pós-terceiro disco. O terceiro disco foi esquisito, que a gente lançou primeiro com
É preciso dar vazão, né? É preciso dar vazão ao sentimento. É um disco que eu adoro. Por que foi estranho? O que foi estranho? Foi estranho o Me conta o que foi lançamento. estranho. A gente lançou Sério? ele primeiro, aquela versão prateada que tem hoje, com Sim. o Marcelo Nova. Foi através de um selo que eu não me lembro agora o nome, nem do selo, nem do diretor da gravadora. Não foi o aquele lá que Alexandre aplicou- Catenas. Alexandre Catenas. Ah, não. Aí o Alexandre Catenas Não foi quis pra lançar. Trattori? Não. Não, foi. Não era aquele lado que os acústicos lançaram também, que depois fechou? Não. Esse não sei se chegou a lançar. Não, aí ele fez o nosso disco e meio que ficou na nossa, assim, foi só as primeiras cópias. E aí pintou o acústico. E a gente fez uma divulgação meio falhada do primeiro. E daí a gente foi gravar o acústico e daí pintou o Lobão oferecendo pra gente fazer na revista outra coisa também. Ah, verdade. E aí a gente relançou o disco através da revista Outra Coisa. Tiramos hoje do Camisa de Vênus, que Marcelo e Lobão não se fecham. Sei lá, na época não, agora hoje em dia talvez se feche, vai entender. Essas coisas mudam muito. E aí a gente inclui uns remixes, né? Tinha remix do Chernobyl, remix de um monte de gente. E daí a gente relançou e fomos... Isso foi em gravamos. 2004. Aí já é 2005. Aí já é o disco, 2005. O terceiro disco foi relançado pela revista na mesma época do acústico. E é doido, porque a gente ficou com a impressão por muito tempo que o que melhor tinha funcionado tinha sido o lançamento pela revista. Porque aonde a gente chegava no Brasil inteiro, todo mundo tinha comprado aquela revista, todo mundo tinha aquele disco, e o acústico ninguém tinha, ninguém não tinha chegado. Então, viram quando passou na TV e tal, mas ninguém tinha. Não tinha um YouTube para ter um negócio ainda gravado. A gente falou. Era uma coisa com... distante para as pessoas. No episódio anterior agora, a gente falou com... Demorou para pegar. A gente falou com o Beto Tanto que a gente Bruno não sobre conseguiu isso. fazer show também, né? Ele demorou para pegar. Mas vamos... O que vocês acham da gente engatar esse assunto no próximo episódio? Sim. Vamos lá, vamos... Mas eu vou fazer, inclusive... A gente não tem mais colocado músicas, Lele. O pessoal tem feedback da galera de casa. O que vocês acham de hoje a gente colocar inclusive porque, né? Estamos no Music Box Brasil. Vamos botar um clipe? Vamos colocar um clipe aí, porque faz tempo que a gente não tem mais a gente tocar ia música, mudar, né? Tira a música, bota melhor, música. Mas assim, é que como o Carlinhos falou de Melissa, o primeiro clipe, pô, eu acho que é muito legal a gente passar. O que tu acha, Carlinhos? Até porque tu não se lembrava que ele é do Maurício S, não então agora tu tira essa... Exato. Eu quero, inclusive, assistir o clipe de novo. Faz muito tempo que eu não vejo. Então vamos assistir agora. Vamos assistir? O que vocês acham? A gente encerra com o clipe. Vamos nem encerrar. Volta. Não, a gente nem volta. Vamos encerra encerrar. o clipe, sobe os caracteres e Carlinhos de novo semana que vem aqui. Isso mesmo. É isso? Isso aí. Vou ter que ficar uma semana aqui, pede umas pizzas aí pro pessoal. Não, é exatamente isso que nós vamos fazer. Então é isso, a gente encerra mais esse episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. A pedidos da galera, pedidos aos seus pedidos, atendendo ao seu pedido, pra gente inserir mais música aqui nas conversas também, então nem que seja na parte final, né? Isso, a gente encerra, vamos então lá. segura aí que a gente volta contigo na semana que vem. Semana que vem, Carlinhos, semana que vem. Não vai embora. Até semana que vem, pessoal. Semana que vem tá aqui. Se eu não trocar de roupa, é culpa deles. E você que tá vendo isso num futuro, não é a semana que vem. É só aguardar o final. Acabou o clipe, já entra o episódio. Ou amanhã também, tá tudo certo. Isso aí. É isso mesmo. Eu Tá acho bom? que no Music Box vai passar só na outra semana. Não, né? acho que vai passar amanhã no Eu não sei, acho que é no dia seguinte. Ai, Será que é no dia seguinte? Será que é na sei. próxima Mas semana? enfim. A gente não sabe. O que importa é que você vai ver o próximo Vai ver. episódio. Você vai continuar com a gente no Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. E esse episódio com Carlinhos Carneiro, o primeiro episódio de Carlinhos Carneiro, termina com o clipe, então, de Melissa, o primeiro clipe da Bideobaldi, com direção do platinado, do premiadíssimo Maurício Essa. É isso aí. Valeu? Isso aí. Falou. Fiquem com Bideobaldi, Melissa. Se quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Te fiz um rock, Melissa. Pode crer que é sobre amor. Mas eu não sou publicitário e a minha avó é de Bagé. Eu te escrevi uma carta cheia de frases de impacto. E
te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Melissa! Prejuízo de Nepal e velhos do Casicos.